Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, agora com vinheta criada pelo nosso sonoplasta Rodrigo Alvarez, que é um dos criadores também aqui do nosso podcast Clube Criminal. Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque ao Chuí até na Lua. E eu, Thiago Buni, um mero mortal, eterno professor e advogado criminalista. Hoje recebemos professora Neves para início na advocacia criminal. Não é não, João Ricardo Batista? Bom dia, meu amigo. É isso aí, galera. Muito bom dia. Começamos mais um episódio do nosso podcast, o seu encontro marcado todas as segundas e quartas-feiras aqui comigo, Rodrigo Alvarez, Thiago Buni e sempre um convidado mais que especial. Você que está aqui no replay, você já viu a capinha do nosso podcast de hoje, já sabe quem é o nosso convidado, mas vamos fazer aquele suspensezinho. Rodrigo Alvarez, dê o seu bom dia. Fala, pessoal, beleza? Bom dia a todo mundo aí. Tiagão, nosso mestre aqui presente hoje. Hoje nós estamos no episódio número 200 do nosso podcast Clube Criminal aqui, recebendo a professora que vai falar sobre um assunto muito interessante. João Ricardo adora, Thiago adora, eu adoro falar sobre investigação criminal, inquérito. A gente vai navegar por esses mundos, mas vou deixar... Não é esse tema? É que eu olhei aqui na capinha e estava esse tema, desculpa. Olha o grupo lá, olha o grupo lá. O tema é o início na advocacia criminal. Esse que é o começa tema pelo inquérito. Tá que ótimo. É isso aí, que começa pelo inquérito. Mas o tema é esse, o início na advocacia criminal. Aliás, sobre início, todos aqui sabemos muito bem. O Rodrigo teve um início muito cedo também na Defensoria Pública, mas apesar de começar cedo na Defensoria Pública, ele advogou também, o João também, né? Então esse tema é um tema bastante caro para todos nós, mas antes de iniciar verdadeiramente no tema, eu quero dar as boas-vindas para a professora Letícia e quero pedir para ela, além de desejar um pouquinho aí, para caso alguém que não conheça ela. Bom dia, professora. Bom dia a todos e a todas. Bom dia especial para vocês, queridos. Obrigada pelo convite. Um bom dia também muito especial a todas as pessoas que estão nos assistindo. Já vi que tem bastante gente que nos conhece aí. E dizer que é uma satisfação participar desse espaço, né, que está cada vez mais se caracterizando como um espaço de representatividade da advocacia criminal, um espaço de discussão assim, sobre atuação prática, e eu acho isso fantástico. Eu acompanho o trabalho de vocês e fico muito feliz realmente pelo convite de poder contribuir um pouco com essa proposta aí, que é falar um pouquinho sobre o início da advocacia criminal. Como vocês disseram, o Thiago disse, né, todos nós passamos por isso, de uma certa forma, o início, né, na atuação prática é algo que eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Falava, eu acho, com o Rodrigo, é uma das perguntas que eu mais recebo, que revela aí aquela ansiedade do início e nos faz pensar como seria se nós estivéssemos começando hoje, né? Então, eu acho que é sempre fantástico a gente parar um pouquinho para pensar e falar sobre isso e refletir sobre como nós estamos agindo também, né? Professora Letícia, antes da gente entrar no tema, eu acho que não tem como começar na advocacia criminal sem passar na prova da OAB, sobretudo segunda fase. Então, fala um pouquinho sobre isso, se apresenta, fala onde você ministra suas aulas. Tem muita gente aqui que te adora, que te conhece da segunda fase da OAB. Eu acho que a primeira coisa para começar na advocacia criminal é passar na prova da ordem. Isso aí a gente ia falar, né, João Batista? O que eu ia dizer? Eu sou advogada há 19 anos na advocacia criminal. Aí eu comecei a atuação prática na advocacia criminal mesmo. A gente, às vezes, tem a oportunidade, se forma, passa na OAB e acaba fazendo de tudo um pouco, né? Eu, na verdade, comecei advogando já na área criminal, então tive essa oportunidade, né? Dividi um escritório com uma professora também de direito penal, então foi um início diferente, assim. E desde cedo também me dediquei à preparação para a OAB, e hoje, né, há 7 anos já ministro aulas no CEISC, na segunda fase na OAB, eu, Nidal, Mauro, Arnaldo, então muitos alunos nossos estão aqui, ou muitos ex-alunos estão aqui, e enfim, então
veem, eu tenho uma oportunidade fantástica nessa vida, que além de atuar na advocacia criminal, é preparar esses futuros colegas aí. Então, acho que isso realmente me deixa duplamente feliz, né? Duplamente feliz mesmo. Olha só, gente, para a gente começar, vamos iniciar com essa pergunta que mandaram aqui, que eu acho que ela vai dar muito assunto para a gente começar a nossa conversa. Vocês conseguem enxergar aqui a pergunta que eu tenho aqui, Rodrigo, João, Letícia, está dando. Olha. Sim. Né? Tiago, tá dando bastante reverb aqui no som. Sou eu. O que é mais difícil? Passar na OAB ou o dia a dia prático? O que é mais difícil? Passar na OAB ou o dia a dia prático? Bom, quero ouvir todos vocês sobre essa pergunta e vou me manifestar por último. O João tá ali louco para falar, tô vendo. Não, eu quero passar a bola para a professora, porque assim, quem é professora, a professora já sabe muito bem que é questão de método. E ela, mais do que ninguém, sabe, com inúmeros alunos aprovados, que é difícil passar na OAB? Com certeza é. Mas não sei se ela concorda comigo, eu acho que a prática na advocacia criminal é um desafio, além de mais extenso, mais denso, né? Mais profundo. Então, se seguir um método, claro, tem que estudar, é plenamente possível passar na OAB, tanto é que inúmeros alunos passam, muitos advogados passam. Agora, a advocacia criminal é mais tensa, né? Então, o que você pensa, professora? O que você acha? Concorda comigo? Não, pessoal, eu acho que é uma questão bem pontual, né? O passar na OAB é um desafio pontual, nós vamos passar e vamos, né? A mesma coisa que um concurso, enfim, né? Óbvio, cada um com as suas dimensões. Né? Mas a advocacia, como a defensoria, no caso do Rodrigo, a cada caso prático é um desafio. E a advocacia criminal, que exige uma advocacia artesanal, uma advocacia pensada naquele caso individual, porque a pessoa está confiando o que ela tem de mais importante, a não ser o fato de respirar a ti, que é a liberdade. Então, no momento em que ela chega no teu escritório e te confia aquele caso prático, com aqueles detalhes específicos, é aquele teu desafio, tu comprou aquele desafio, aquele é o teu desafio. Por mais que nós sejamos advogados, nosso trabalho não depende somente do nosso exímio desempenho. Depende também da atuação do juiz, da atuação do Ministério Público, de tamanho comprometimento, da atuação do delegado que está atuando na frente de determinado inquérito. Então, o desafio aqui é um desafio real, é um desafio que passa a não depender só do teu estudo, como também das tuas estratégias de como trabalhar, né, profissionalmente aquele caso, tanto no inquérito, quanto no processo, quanto, né, em audiência. Então, o desafio é diário. Realmente, né, Wesley, aí, indiscutivelmente, eu acho que o dia a dia prático, considerando todas as demandas que nós estamos, né, modificações que nós estamos tendo na advocacia criminal, é o cotidiano forense, assim, o cotidiano prático da advocacia. Assim, né? Eu não sei vocês, mas a cada caso que eu assumo, né, e isso, né, o advogado comprometido acaba se exigindo, né, é realmente um novo aprendizado, e cada vez mais eu questiono como as coisas estão mudando, algumas mudanças para boas e outras, né, nem tanto, assim, e isso não está nos livros, por isso que esses canais que vocês abrem é tão importante, né? A leitura de jurisprudência cada vez mais. Falávamos, até uma das propostas era para a questão de nós falarmos, era sobre a questão do direito parcial, do silêncio parcial no interrogatório, por exemplo. Até a gente implementar na prática o que a jurisprudência está dizendo exige coragem. Não sei se vocês percebem isso, né, quando vocês estão discutindo. Não basta dizer que o cliente tem que você tem direito de não responder as perguntas para o Ministério Público e para o juiz. Mas tu assumires isso como advogado
para ser a tua estratégia de defesa, exige mais do que conhecimento, exige coragem e até mesmo, usando a expressão audácia, confiança no teu trabalho. Não sei se vocês veem essas questões. Então, indiscutivelmente, o dia a dia prático é um desafio diário, é uma prova a cada dia. Eu também vejo assim, e como o Thiago falou, eu não fui para a advocacia justamente por conta do primeiro desafio, acho que todo mundo enfrenta aí quando começa, né? Passou da prova da OAB e agora? Eu vou fazer o quê? Como é que eu arrumo meu primeiro cliente? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu cobro? E aí, como eu não sabia fazer essa parte, como eu não sabia cobrar, eu não sabia, as pessoas chegavam para mim e falavam, olha, faz um pedido de liberdade. Eu falava, tá bom, o pedido eu sei fazer. E agora toda essa outra parte de cobrar, de conseguir o cliente, de entender que isso é uma profissão, que eu não estou ali para ajudar, porque até então eu tinha feito estágio. Eu pegava os processos que chegavam para mim, fazia a minha parte e devolvia. E recebia o fixo ali, vamos dizer, no final do mês. Como estagiário ainda, que é bem pouquinho, mas era o que eu estava acostumado. Então, como eu não via saída naquela época, e foi lá atrás, né, 2008, eu acabei indo para estudar para concurso público. E minha motivação foi essa, assim, olha, o único jeito que eu tenho para ganhar dinheiro é se o Estado me pagar e eu continuar com a mesma cabeça que eu tinha quando eu era estagiário. Hoje, eu já mudei muito essa minha visão, e se meu começo fosse agora, né, se eu começasse de novo, com certeza eu não optaria por ir para o concurso público, porque eu vejo a advocacia como um local muito bom para se estar. Principalmente com as mídias sociais, com as redes sociais, você consegue mostrar. Então, acho que o primeiro desafio é você conseguir sair dos seus primeiros clientes ali. E o segundo desafio passa pelo que a professora falou, que aí começa o nosso dia a dia mesmo, que é você entender que, olha, vai ser uma loteria. Eu fiz custódia agora no sábado e no domingo, né? Fiquei aqui fazendo. E fiz em 3 cidades diferentes, aqui do Mato Grosso do Sul. Cidrolândia, Ribas e aqui Campo Grande, que é a regional. E teve custódia nesses 3 locais. Um local, o promotor opinava para que pessoas que estavam com tráfico de drogas e quantidade pequena respondessem o processo em liberdade. Aqui em Campo Grande, o juiz que estava aqui presente, ele de 30, 40 audiências que nós fizemos juntos, acho que teve 4 ou 5 liberdades, no meio de 30, 40 pessoas diferentes que passaram por ali. Já nas comarcas do interior, era tipo de 3 saíram. Então era muito. Você vai trabalhar com acho que até com um senso assim de que, putz, não está dando certo o que eu estou fazendo no começo, e às vezes não é nem culpa sua, é culpa do sistema. Você vai ter que ir em frente, não sei. Quero ouvir o João e o Thiago também sobre isso aí. Eu acho, Rodrigo, que essa é uma das principais diferenças entre o dia a dia da prática da advocacia e a OAB, né? Na OAB, com treino, dificilmente você vai ser pego de surpresa numa prova da OAB, né? Eu dei aula também em curso de segunda fase da OAB durante 8 anos, né? E percebi que, assim, dificilmente você vai ser pego de surpresa. A peça, a gente tem ali uma base, as peças mais cobradas, né? São alegações finais e o recurso de apelação. Teve algumas ocasiões em que caíram peças distintas, uma contra-razão, de reze, uma hipótese, salvo o melhor juízo, de agravo em execução, uma ou duas, não me lembro, né? Então a gente tem, assim, alguns casos isolados, né? E ainda assim são peças que na maioria do cursinho o aluno faz, ele é treinado e etc. Então, assim, para a prova da OAB, com um treino dá para você passar. Agora, o dia a dia na prática, e talvez esse seja o mais legal da advocacia criminal, é que você a cada dia é surpreendido com algo novo, né? Eu brinco e sempre falo por aqui, a gente que é professor, a gente que advoga muito e etc, ainda assim chega no meu escritório, né, com certa frequência, algum processo por um crime que eu nunca tinha estudado, por um crime que eu não conheço, né? Até interessante falar quantos tipos penais existem no Brasil, cerca de 2.000 tipos penais, são quase 2.000 crimes. Tem como você conhecer todos? Não tem. Tem como você estudar todos? Não tem. Volta e meia chega algum crime, algum processo novo que eu tenho que sair atrás comprando livro, procurando para estudar, porque eu não tinha nunca visto aquela lei, eu nem sabia que tinha crime ali. Então, acho que isso é um entusiasmante da advocacia criminal. Mas com o tempo, dá para alguma coisa também ir virando igual provinha da OAB. Esses dias um advogado do interior me ligou para falar, Thiago, estou com um processo assim, assim, assado, já entrei com habeas corpus no TJMS, aconteceu, a decisão foi nesse sentido, e agora estou com um pedido novo na primeira instância. Eu falei, você vai fazer 10 HCs para o TJMS, você vai perder os 10. Porque nesta Câmara e com esse relator, ele não solta para esse tipo de crime. E isso acontece pela vivência, né?
por estar ali dia a dia, atuando e etc. Dá também para você começar, igual conhece a banca da prova da OAB, muito tempo dando aula, conhecer também como que decide determinado desembargador, determinado juiz. Aí ele falou, Thiago, mas no STJ o ministro é esse. Falei, ali você tem chance, porque ali é um ministro mais... Recebi uma ligação aqui, parou, mas acho que Thiago. Já voltou, né? Voltou? Perfeito, voltou, Thiago, voltou. Thiago, um ponto que eu quero já emendar aqui para a professora Letícia. Um ponto que eu quero emendar para a professora Letícia aqui, falar o que ela pensa sobre isso. Falando sobre as dificuldades da advocacia, sobretudo no início, uma das coisas que eu já percebi, não só na minha vivência, mas dos inúmeros advogados que entram em contato comigo, é que a faculdade, ela não nos ensina a empreender na advocacia. Essa vivência empreendedorística e no viés prático também, pouco é abordado na faculdade. E a gente vê que a prova da OAB, muitas vezes, ela é metodológica, como o Thiago falou, como o professor falou, é possível passar, é difícil, mas seguindo um método, estudando, é possível. Agora, quando você entra no mercado de trabalho, ninguém te ensinou gestão do escritório, ninguém te ensinou prospecção de clientes, ninguém te ensinou gestão financeira, ninguém te ensina a como conseguir o ganho da autoridade frente aos clientes em potencial. Quem são os seus clientes em potencial? Eu, no começo, eu achava que era só a pessoa que estava ali com o parente preso, alguém que estava no cometimento de um ilícito, e logo eu percebi que advogados podem ser parceiros em potencial, clientes, pseudo-clientes, né? Não sei como que a gente vai encarar isso, pessoas do nosso convívio, que a gente nem imagina que teria um problema criminal, podem ser os nossos clientes, ou seja, a gente não sabe gerenciar, não sabe se projetar, não sabe fazer publicidade de nós mesmos. E quando a gente para prestar atenção, a gente é uma empresa. A gente precisa de publicidade, precisa de divulgação, precisa de gestão. E aí, professora, o que você acha disso? Me fala um pouquinho sobre isso, porque esse foi um dos meus dramas. Te digo, João Batista, que não é... Eu acho que é o drama de todo mundo que, com humildade, se propõe a refletir, sabe? Eu acho que aqui sou eu, Letícia, advogada, professora, eu sou assim, e eu tenho aquela questão de humildade de reconhecer que se fosse hoje, eu começaria diferente. Porque justamente hoje eu identifico tudo isso que tu falas, de que a faculdade realmente não nos traz a advocacia da mesma forma como as outras áreas também, né? Mas especialmente a advocacia, que tu tens um escritório, tu vai ter um CNPJ, se tu quiseres emitir a tua nota, se tu quiseres ter maior autonomia para fazer uma prestação de consultoria, né? Quiser estar dentro da legalidade, e tu sendo uma pessoa jurídica já tudo muda. Já muda porque tu precisa de ser visto como tal. E não só, né? Tu como advogado, um advogado autônomo também. Então eu costumo dizer, gente, para todo mundo que me procura, que quando a gente começa a advogar, a primeira dúvida que a gente tem no criminal é: eu não me dou com criminoso, como é que eu vou conseguir cliente, o que vai ser de mim agora? E aí, calma. Se tu queres advogar, se tu queres ser visto como profissional do direito, tu tens que, né, se vestir, que eu digo, ingressar dentro da profissão como um todo. Tu vai se apresentar a partir de agora como um advogado. Tu vai ser o advogado criminal que a família tem que saber que tu és. Tu vais falar para todo mundo que tu és. E tu vais falar não só na vida real. Hoje nós temos a nossa vida virtual. Tu vai se preocupar com a tua marca. Hoje, mais do que nunca, é importante tu ter uma preocupação com a tua marca. Porque hoje, mais do que nunca, a tua marca fala por si. Né? E a tua marca é tudo. Hoje, eu tive que passar alguns anos na minha vida. Eu digo hoje, estou falando agora, né? Mas eu tive que parar para entender o porquê que é importante tu teres uma marca numa folha timbrada. Porque o teu trabalho que está sendo vendido no fórum. Então, tu começa a pensar: eu não tenho ninguém na minha família que conhece gente para me indicar cliente. Aí, como é que tu começa a pensar? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que gerir um escritório? Tenho. Então, eu vou buscar conhecimento para isso, se a faculdade não deu. Então, esses cursos de questões práticas é importantíssimo, porque sim, eu tenho que saber gestão, eu tenho sim que saber marketing, eu tenho sim que me apresentar nesse mercado de maneira, se eu quero advogar, de maneira a ser visto como advogado. E não como continuar sendo visto como aquele estudante.
Bom, mas os clientes é uma outra questão. Que tu estudando isso, tu buscando essas questões, tu vai buscar gerenciar o teu escritório para ter metas também, para ter clientes. Eu não sei se eu duvido alguém aqui tenha pensado nisso no início. Por exemplo, na advocacia, na execução penal, há 10 anos atrás, eu conto nos dedos os colegas que eu conheço que pensaram que o presídio X tem X preso e que daquele X%, X eu quero atender. Não, porque a gente não tinha essa visão empreendedora. Hoje é diferente, hoje a gente pode estipular metas até. Na advocacia criminal isso fica mais evidente, né? Outra questão que eu acho, João e meninos, que eu vejo assim que eu faria também diferente. Quando eu digo que a gente tem que se apresentar como advogado, serviço como, esses ingressos nas comissões da advocacia, nas comissões da OAB, a gente fica só reclamando que a gente não tem como buscar cliente. Mas quando a gente ingressa numa comissão da OAB, até mesmo de jovens advogados, está fazendo contato com outros jovens advogados que podem ser os teus parceiros. E assim em diante. Então, eu acho que a gente fica muito naquela questão do medo de não ter o cliente, né, pessoal? E quando a gente não tem o cliente, enquanto a gente não tem o cliente, a gente tem que fazer o espaço para ter. Quer buscar essas articulações, quer buscar gerenciar o seu escritório, prepará-lo para quando as coisas começarem a acontecer. E vão acontecer naturalmente, porque tu não vais ficar parado. Tu vais buscar e pôr em prática o que tu estás refletindo. E isso tudo faz parte dessa gestão toda, né? Gestão da advocacia como, né, um negócio, né? Como o teu negócio de vida. Está se propondo, eu acho que o Rodrigo falou algo que eu acho que várias pessoas pensam, né? Ingressou na Defensoria Pública, que é uma carreira fantástica. O maior escritório de advocacia criminal, porém público, do país, né? A Defensoria Pública. Quanta coisa maravilhosa tu consegue fazer, né? E hoje tu tens aquela segurança que tu não tinha no início, né? Que é de repente colocar a cara e fazer o escritório acontecer, né? Exatamente. Eu acho que E tem até um ponto que foi bem interessante, que perguntaram aqui, como ter segurança, né, para advogar. Acho que a prática vai trazer muito isso. Claro que você conhecer o procedimento vai te ajudar. E agora, no final de semana, aconteceu algo bem inusitado. Eu fui para a custódia, que eu estou acostumado a fazer, e uma das custódias, que foi uma que o rapaz ele furtou umas Nutellas, independente da situação dele e tal, até postei lá no meu Instagram, isso mexeu demais comigo. E eu perdi meu foco, a minha linha de raciocínio ali durante todo o resto da audiência de custódia por conta desse caso específico. Porque o juiz passou por cima de tudo, assim, o que eu posso falar que dá para fazer dentro de um processo, era um pote de Nutella, o valor era R$30, um mercado gigantesco, o cara apanhou dos funcionários do mercado, então todas as coisas estavam voltando para que o cara fosse solto ali, senão ia atrapalhar muito o resto dos processos até que ele já tem, enfim, e por conta disso até que ele não soltou, mas processos em andamentos e várias outras questões. Mas isso é interessante, né? Porque, independente da sua prática, você vai ser pego de surpresa. O procedimento criminal é algo que vai trazer surpresa para você. Então, esse frio na barriga, se você espera perder ele de algum jeito, não espere, porque acho que é o mais, como o Thiago falou no começo, é o mais gostoso, né? E eu até queria emendar uma pergunta. Como que você começou ali no criminal, professora? Qual que foi esse insight? Foi logo de início? Você já sabia que você queria fazer advocacia criminal? Porque muita gente pergunta isso pra gente. Pois é. Isso daí é algo bem... Para ver como na vida, tudo que a gente planeja, às vezes não sai como, né? Eu estudava durante a faculdade para ser juíza. Então, eu estudava muito. Era o que eu queria, porque eu não sabia. Eu tinha medo da advocacia criminal. Eu achava que eu não ia saber vender nada, que ninguém ia me contratar porque eu não sabia vender. E eu achava já que o advogado, ele é um vendedor, né? Vendedor do seu serviço, né? E eu acho que é essa questão que o João Batista fala, e fala bem sobre essa questão. Acho que é importante conhecer essas técnicas de venda, porque nós, na advocacia, precisamos vender nosso serviço. E é assim, é claro. E eu achava que eu não tinha esse perfil. Só que aí eu, no 6º semestre, me apaixonei por direito penal, era o que eu queria fazer na vida, e alguma coisa eu já tenho certo. Né? É direito penal e docência, que eu já era monitora na graduação e tal.
E aí, quando eu me formei, essa professora estava montando o escritório dela e disse, Letícia, tu não quer fazer uma experiência aqui? Só que a advocacia não tem experiência, gente. A advocacia, quando tu nasce para coisa, quando é o que tu ama, é direito penal, coisa, tu não tem experiência, tu entra e tu fica, sabe? Quando tu tentares sair, que eu não vou dizer que quando eu comecei a pensar em engravidar e coisa assim, eu quis, eu quero fazer um concurso, quero ficar mais tranquila na minha vida. Aí parei um mês para fazer um concurso, estudei. O que acontece? O segundo melhor caso da vida, né? Aí tu pega, não, então vamos ficar mais um pouquinho. E assim tu volta, né? Então é um misto, sabe? Fiquei, mas eu reconheço, gente, eu tive a segurança, quando no meu começo eu tive a segurança de ter uma pessoa com reconhecimento do meu lado. Mas eu reconheço que a gente o nosso maior medo é de como começar. E aí perguntou a Andrinha ali, né? Inicialmente, qual o maior desafio para um jovem advogado? É sempre, eu não sei vocês, o que vocês pensam, mas é de não saber o que fazer, de não saber o que perguntar na audiência, de não conseguir ter clientes, né? O medo, uma pergunta que fazem muito é, tu tem medo... se tu não conseguires, primeiro tu não vai prometer, é sempre papo reto, né? Sempre conversar dentro da honestidade com o cliente, dentro das possibilidades, e as possibilidades são essas e essas. Não tem que propor, que vender resultado, e sim vender o teu trabalho, e eu acredito que quando as conversas são dessa forma clara, as pessoas não vão te exigir de maneira diferente. Então, acho que o medo desafio, conseguir clientes. E aí, para isso, é uma série de táticas, mais de gestão, mais de a que ponto tu tá para se jogar de cabeça mesmo, porque as coisas realmente acontecem, gente. Eu não sei se vocês que estão em contato aí toda hora nesses cursos de prática, um monte de advogado, as coisas acontecem. É uma questão de energia. A advocacia criminal, tu foca, faz um bom trabalho, tu tem uma das melhores propagandas que é a boca a boca. Principalmente dentro de presídio. Tu solta um dentro de presídio, eu quero ver eu não sei se vocês já soltaram alguém dentro do presídio, é impossível tu soltar alguém dentro do presídio que for e tu não receber uma ou duas ligações para saber se tu pode fazer a mesma mágica também com o outro. Não é assim que acontece, gente? É isso aí. O Rodrigo, João e Letícia, olha só que interessante. A Letícia tocou num ponto, né? Respondendo a pergunta da colega que está nos acompanhando aqui, a Andrinha Barros. Acho que um dos maiores medos de quem está começando na advocacia criminal é o medo de errar. É o medo de errar. É o medo de não saber a resposta para alguma pergunta, é o medo de estar na audiência e não saber o que perguntar e etc. Só que será que esse não é um medo normal em todo e qualquer começo? Será que o Rodrigo, quando entrou na Defensoria Pública, também não tinha medo de fazer algo errado? Será que o juiz, quando começa, não tem algum receio de errar na sua primeira sentença e etc? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é começo, eu acho que vai ter esse tipo de receio. E a única coisa que cura isso, a única forma de você tentar, mesmo sem o tempo e sem a experiência, amenizar ou às vezes até acabar com esse medo de errar é se preparando, né? É se preparando. E se preparar na advocacia criminal, hoje, com 10 anos de advocacia, com 30, ou lá no começo, é a mesma coisa. É estudando e conhecendo lei, conhecendo jurisprudência. É estudando o processo e estando sempre muito bem preparado naquele processo. A Letícia falou um negócio que é muito caro para mim. Você não vai prometer resultado nunca e não se promete resultado. A única coisa que eu prometo para meus clientes, meus alunos sabem, eu sempre falo eu prometo que eu vou conhecer o teu processo mais do que qualquer pessoa. Vou chegar na audiência conhecendo o teu processo mais do que o juiz, mais do que o promotor, mais do que o delegado, se ele for testemunha. Eu vou conhecer o teu processo mais do que ninguém. Vou estudar ele de cabo a rabo e vou saber tudo. É isso que você tem que prometer. É isso que você precisa fazer para ganhar confiança e tentar afastar o seu medo. Concorda ou não, João? Tiago, aí eu quero só fazer uma complementação ao que você está dizendo. Eu sempre penso que tá com medo, vai com medo mesmo. Aí tem uma vírgula. Tem um meia-culpa aqui. Só não seja irresponsável. E aí eu vou abrir aqui uma questão particular, né? Irresponsável / orgulhoso, né? Snob.
Eu, João Ricardo Batista, tenho esse tempo de advocacia, que vocês sabem, eu fiz 5 anos de advocacia agora. E o Thiago Buni, recentemente, um tempo atrás, ele fez uma sustentação oral em tribunal militar. Lá tem sustentação oral, como tem no júri. Pergunta João, quantas ele tinha feito naquele momento? Nenhuma! João, só um ponto antes de você continuar. O Thiago foi seu professor? Foi meu professor, Thiago Buni foi meu professor, inclusive na faculdade, né? Naquela época ele tinha 12 anos, eu tinha 18, 19, né? E aí, o que acontece? Cara, o João Ricardo faz júri para não sei aonde. Meu amigo, eu não tenho experiência naquela parte de sustentação em tribunal militar, vou ganhar experiência. Liguei pro Thiago, posso te acompanhar? E aí eu tô falando de mim, advogado João Ricardo, tô aí fazendo júri para quanto é lugar, que você bate no mensagem lá, tem mais de 200 processos no meu nome. Mas e o advogado que não tem processo nenhum? Ai, mas eu não vou chegar perto daquele advogado, porque ele não vai me dar oportunidade. Ou tem uma frase que eu gosto, do André Colares, que fala: antes da gente ser interessado, a gente tem que ser interessante, né? Então, poxa, se apresenta para aquele advogado, sai do seu escritório, sai da sua casa. Peraí, Thiago Buni, meu nome é João Ricardo, acabei de me formar e eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu sou o cara mais dedicado que você vai conhecer e eu quero só acrescentar, nem que seja por ficar de papagaio de pirata aqui em você, Thiago. Não vou atrapalhar em nada, mas eu vou estudar esse processo. Se tiver uma vírgula que eu vi, que eu acabo vendo e você não viu, eu vou te falar. Eu quero só ganhar experiência. Eu quero saber como que é um presídio. Eu quero saber como que é um júri. Eu quero saber como que é uma grande operação. E aí o advogado, simplesmente, ele começa a vivenciar questões que ele nunca viveu. Só que aí o legal de fazer isso, que é a dica que eu dou para quem está começando, é que você vai começar a experimentar situações sem ter a responsabilidade de gerenciá-las, de resolvê-las. Se eu acompanho o Thiago tem uma responsabilidade de fazer uma excelente defesa. Agora, quem está acompanhando ele está ali aprendendo, claro, ajudando. Mas aí eu vejo o advogado, muitas vezes, inerte. E aí eu sou cheio de frases, né? Tem aquela frase: guri parado não vende picolé. Vai vender o seu picolé, queridão. Um monte de gente aí parado. E eu, por exemplo, advogado, eu fiquei quase 1 ano caçando estagiário. E aí vai ter um monte de gente que vai falar assim: mas eu queria ser estagiário, Já teve advogado querendo me acompanhar. Na hora que você bota no colo dele um processo de 4.000 páginas, pergunta se o bonitão quer ler. Pergunta se o bonitão quer estudar comigo. Quer ficar domingo inteiro estudando um processo. Achei um estagiário agora, que era assistente de... trabalhava para desembargador. O menino é fantástico, é o Igor. Já ele vai aparecer no podcast aqui com a gente também. Poxa, o que o cara tem? Vontade de aprender. Tava disposto a fazer estágio sem remuneração. Falei, não, peraí. Você tá rendendo, tá aqui a remuneração. E aí, tomara que ele não esteja ouvindo isso aqui, já vou aumentar a remuneração dele, porque eu percebi que o cara ele é importante para mim, ele me ajuda. Então, olha só, o advogado não tem experiência, cola com outro advogado mais experiente para ganhar experiência, ainda que gratuitamente. Entenda que lucro nem sempre é dinheiro. Agora, você, advogado, quando você começar a ajudar o Thiago Buni, ajudar o João Ricardo, ajudar qualquer advogado, a professora Letícia, quando ele começar a perceber, peraí, esse cara tá me ajudando, quem sabe até uma oportunidade contratual, o advogado te contratar. E aí a gente vê tanta gente reclamando, mas fazer o que tem que fazer, tirar a bunda da cadeira, seja para estudar, seja para buscar experiência, o pessoal não faz. E eu tenho certeza, fica 1 ano com um advogado mais experiente, eu tenho certeza que você vai saber redigir peça, vai saber entrar em presídio, vai ter diálogo com a administração do presídio, que é fundamental, vai ter diálogo no fórum, vai ter trânsito e, acima de tudo, ganhar experiência. Se eu pudesse dar as minhas leituras, minhas sacadinhas sobre isso tá com medo? Vai com medo mesmo. Quer um jeito para você gerenciar, assim, equilibrar medo e responsabilidade num processo? Chega perto de um advogado mais experiente, ofereça os seus trabalhos, ainda que gratuitos, com o intuito de ganhar experiência. Concorda, professora? Mas evidente, gente, eu fiz muito estágio voluntário e a prática te ensina. A prática te ensina e te traz o que vocês querem, o que nós queremos, que é segurança. O medinho, o friozinho na barriga, eu acho que foi o Thiago que falou, isso daí sempre vai existir quando surgir uma situação que está aparentando novo. Mas, gente, quanto mais prática e estudo, mais segurança vocês terão, sabe? Tem o pessoal falando ali da advocacia dativa. A advocacia dativa também é uma alternativa para, me formei, estou com a carteira, quero começar, não tenho prática. Também é uma alternativa de tu ir se apresentar a um cartório judicial,
mostrar, falar com o assessor, falar com o escrivão, falar com quem for, com o assessor do juiz, dizer que tu estás, que tu tens tais e tais e tais experiências, que tu estás querendo realmente se dedicar, que tu vais fazer com comprometimento, que essa palavra, né? Vai com medo mesmo, mas com medo e com responsabilidade, né? E faça o seu melhor trabalho. Ah, tá com dúvida? Eu tenho sempre um professor que pode, de repente, contribuir, né, para te auxiliar, ou até mesmo esses estágios, né, Thiago, João, que tu falaste, de repente acompanhar um advogado. Às vezes tu pega e oferece para um advogado que tu tens admiração, enfim, para trabalhar 1, 2 dias por semana, de repente, né, para ter em troca a experiência. É possível, de repente, te dar alguma dica. Gente, colar em leitura de jurisprudência te traz vocabulário, tudo tem alternativa. Mas a gente precisa realmente conversar, né? Eu acho que ter esses diálogos, assim, eu acho que nesses últimos anos a gente está falando bastante sobre isso, né, pessoal? Sobre essas trocas de experiência. E não pensem o novo, né? Agora há pouco eu estava falando no nosso tema inicial ali do inquérito, né? Para vocês terem uma noção, né? Eu estava acompanhando um inquérito que eu estava na expectativa pelo não indiciamento da pessoa. Era um inquérito de injúria racial, envolvia umas questões assim. Não era injúria racial, era outra questão, mas enfim, eu estava esperando o não indiciamento. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, era uma delegacia nova, especializada, enfim, cliente indiciado. Meu mundo caiu, mas só um pouquinho. Meu mundo, vírgula. Vamos para o próximo momento, porque advogado, a vida é guerreada. A vida não é assim. O teu momento de ficar tristinho quando acontece uma coisa é o momento de tu ler e pensar na próxima alternativa. E aí o que eu disse assim, bom, agora está com o Ministério Público, agora eu vou marcar com o Ministério Público e vou conversar com o Ministério Público para tentar, meu novo passo agora vai ser um pedido de arquivamento. E aí lá fui eu, através de uma petição, né, fundamentei de X, Y, Z, enfim, né, alcancei o que eu queria, mas já tinha deixado claro, né, para o cliente que podia dar certo ou não. Enfim, nós temos, né, possibilidades. E é dentro disso que tu trabalha. Tuas possibilidades são as estratégias. Aí, como é que tu ficou? Eu fiquei com receio, porque eu pensei que realmente ia ter denúncia. Mas lutei de todas as formas para tentar alcançar o que, né, sabemos que não é tão tranquilo assim, que era um pedido de arquivamento pelo Ministério Público. E para mim é barbada e falar com o promotor, pegar e olhar, porque a cara do pessoal que nos recebe por que tu tá aqui se eu tenho que responder ao teu papel, né? Eu ainda não decidi, tu tá aqui, né? E aí, como é que tu vai fazer? Não é a maior... não me sinto extremamente à vontade, não digo para vocês que isso é tranquilo para mim, que eu não tô com frio na barriga, mesmo sendo professora, mesmo sendo advogada, a pessoa talvez ali também não me conheça, mas eu passo meu Gimo Cupim, estou com medinho, mas estou confiante e vou lá. Eu vim aqui porque esse caso é importante, por causa disso, disso, disso e daquilo. Tu tens vários casos importantes, mas esse é importante para mim. E nananã. Né? Como conseguimos fazer isso? Né? Como? A gente vai fazendo. Né? Alguém disse e a gente vai indo. E assim, né? A gente vai vencendo os nossos medos, né? A cada dia. Imagina aí o Rodrigo com esse final de semana intenso que teve aí, vencendo no mínimo 3 juízes diferentes e 3 promotores diferentes. Olha quanta gente! Exato. E teve 2 pontos que a professora Letícia tocou ali que eu queria ressaltar, que eu achei bem interessante. Por exemplo, a advocacia dativa. O que eu vejo na prática, né? Muitos advogados, inclusive esse era um problema da defensoria, muitos advogados eles assumem a defesa dativa, e aí porque é uma defesa que não vai entrar tanto dinheiro dentro do escritório dele, e vou pegar o exemplo de São Paulo, né, que eles pagam uma tabela muito reduzida, bem diferente da tabela da OAB, por exemplo, por cada ato, as pessoas veem aquilo como um meio de subsistência, e não como um meio de propagação do escritório, não como um meio de publicidade, principalmente na área criminal. Então eles fazem uma peça mais ou menos. Então você pega esses processos de dativo,
não é todo mundo, tá? Mas é uma grande parte desses processos, eles são muito feitos assim de qualquer forma. Tô ali só para representar. E a gente ouve isso muito dentro da nossa comunidade, do pessoal falando, olha, teve um outro advogado que atuou, era um advogado ativo, ou até mesmo a defensoria, olha, era defensor, e o processo, o cara não fez nada, não fez nenhuma defesa. Quando ali é a maior joia da pessoa, ela conseguiu o cliente, ela conseguiu atuar por alguém. E eu vi isso na prática, numa cidade pequena que eu atuei, eu ia toda sexta-feira na delegacia conversar com os assistidos da defensoria. E o que acontecia? Os assistidos lá dentro, os clientes, vamos dizer assim, de advogados, que tinham advogados particulares, eles não entendiam. Uai, por que o meu advogado não vem aqui se eu estou pagando ele, e o defensor, que o cara nem está pagando, vem aqui todo final de semana, toda semana, pelo menos uma vez por semana, falar com ele? Então, esse cuidado para com as pessoas daquela cidade pequena fazia com que os advogados acabavam até perdendo o cliente dele ali. Porque o cara falava, eu prefiro ficar com a defensoria. E ele pedia para o advogado renunciar. Então, acontecia muito isso lá dentro, até deles perguntarem para mim, você não atua por fora, eu te dou um dinheiro, eu tinha que explicar, não posso, eu sou defensor, é só se você não tiver advogado, sou eu quem vai atuar, senão não sou. E isso acontecia muito, e é simples o efeito. Rodrigo, era porque você era o defensor da cidade? Não, era simplesmente porque eu estava lá presente toda semana. Mas eu não tenho tempo de fazer isso. Você só não tem tempo de fazer isso quando o seu escritório já está num nível para você não ter tempo de fazer isso, senão essa vai ser a sua prioridade. Né? Não sei o que o Thiago acha disso também, ou se o professor quiser complementar aí. João, Rodrigo, eu tenho total acordo com você, e até uma observação, né? Mais legal ainda do que você atuar como advogado dativo, do que você fazer como um colega aqui propôs aqui, o Júnior Valmor, de ir ao fórum assistir a audiência, etc., é você pegar um pouco da dica que o João deu ali e aplicar ela na prática, que é procure advogados que já atuam, que você conhece, que são militantes na advocacia criminal onde você reside, né? Se você está no começo da advocacia criminal, se apresente a eles e peça uma oportunidade não para trabalhar, mas para prestar um auxílio gratuito mesmo em algum processo com eles. Eu já tive advogados no início da carreira que me acompanharam em audiências, né, que atuaram comigo em algum processo para aprender mesmo, para ver como que o advogado trabalha, né, para ver como que o advogado atua numa audiência, se prepara para uma audiência, etc. Eu acho que essa é a forma mais legal. Dativo é muito bom também, ir para a audiência aprender é muito bom também. Né? Não, qualquer coisa que você fizer que você não fique parado é muito bom no começo para você aprender. Mas estar junto com outro profissional que já atua há um tempo é muito interessante. E por que eu digo isso? Porque aí é você que vai poder escolher. Né? Quando você vai no fórum para ver a audiência numa tarde, nem sempre você vai assistir uma audiência de um advogado ali que é um exímio advogado, que é um advogado que vale a pena aprender com ele, ou que é um advogado que atua na área criminal. Às vezes é um advogado que está ali fazendo um processo criminal, que é o único processo criminal que ele tem no escritório, ele nem é advogado que atua na área criminal. Então, às vezes, o aprendizado sempre é bom, mas não era o aprendizado que você buscava ali, etc. Então, acho que essa conduta de ver quem são os advogados que são referência, ou que você tem alguma proximidade, e a OAB é muito legal para isso, os nossos cursos do Formando Criminalistas, né? A comunidade criminal na prática, onde você pode ter networking com outros advogados, também é muito importante para isso, para que você possa conhecer o trabalho a partir do trabalho de outros advogados. É muito difícil achar um advogado criminalista que fez estágio em toda a sua carreira profissional na advocacia. Acho que eu e o João recebemos direto essa pergunta, o Rodrigo também. Nossa, eu acabei de começar na advocacia criminal, nunca fiz estágio. Rapaz, é muito difícil alguém que tenha feito estágio na advocacia criminal, porque são muito poucos os escritórios que só atuam em advocacia criminal, principalmente em cidades pequenas, principalmente em comarcas no interior. Então, essa realidade que pode ser a sua, foi a realidade, quase certeza, de todos nós aqui. Então, por isso, no começo, procurar um parceiro, procurar um colega que tenha mais tempo de profissão é muito interessante. João, conta aí. Tiago, eu quero só falar rapidamente aqui um detalhe que eu não poderia deixar de falar, que é os meus 50 centavos de contribuição aqui de viés prático, tá? Galera, a gente está falando sobre o início da advocacia. Se a gente fechar esse podcast sem falar de marketing digital, isso aqui para mim não faz tanto sentido. Quem já me acompanha sabe da minha história, 5 anos de advocacia, e estou aí fazendo júris semanalmente. Toda semana eu faço um júri. E aí eu quero te falar de uma coisa que eu percebi fazendo uma live com o Pedro Coutinho essa semana, antes de ontem, eu acho. Dos últimos 2 meses, tá? Nos últimos 2 meses,
Eu fiz júris todas as semanas, sem parar. E no começo do ano, acho que já... Mas por que eu marquei esse marco os últimos 2 meses? Porque todos, absolutamente todos os júris que eu fiz, e leia-se, né? O júri ele é precedido por um processo extremamente complexo. Todos eles foram frutos do marketing digital. Todos eu prospectei aqui pelas redes sociais, seja com parceiros, seja com advogados que me procuraram, me contrataram, fizeram parceria, seja com clientes que me contrataram aqui, ó, pela autoridade adquirida nas redes sociais. A rede social é um momento, é um local assim ímpar para você atingir um número absurdo de pessoas. Eu quero perguntar aqui para os advogados que estão assistindo, quando na vida profissional de vocês, vocês se reuniram na hora do almoço no escritório de vocês com 210 advogados? Não reuniram, a não ser aqui no Clube Criminal. Então, olha só a plataforma de divulgação, olha o poder disso aqui. Pô, 200 pessoas assistindo aqui. Cara, tem gente aqui, o Ramon que tá aqui. Ramon acabou de bater palma. Ramon é parceiro meu de júri, tem júri mês que vem com ele. Vai ter alguém de vocês aqui que vai falar, peraí, segui esse João Ricardo, cliquei na setinha em cima da cabeça do Rodrigo, já segui também a professora Letícia, o Rodrigo. Esse cara é bom de júri. Poxa, vi os vídeos dele, gostei. Esse cara que pode ser meu parceiro, aí manda aquele direct, manda aquela mensagem no WhatsApp. Ó, o Vinícius, meu parceiro de júri aqui também. Se eu for citar um por um aqui, eu vou falar um monte. Vinícius tem júri marcado com ele também, tá aqui, Vinícius Bernardini. Então, olha só. Oi. Até vou pedir para você já embalar essa pergunta também para ouvir a Letícia sobre esse tema. É a pergunta aqui do Fabiano Fernandes, né? Dicas práticas para o primeiro júri. Acho que dá para a gente fazer uma live inteira com o João sobre dicas para o seu primeiro júri. Mas assim, João, rapidinho, uma dica só, não vou pedir para você dar uma dica para o primeiro júri. E aproveitando, antes de passar para o João, pedir para vocês aqui, ó, na setinha que está em cima da minha cabeça, não deixa para seguir a gente depois, senão depois, se você é seguidor da Letícia e não conhecia a gente, você não vai achar o nosso Instagram depois. Se você é nosso seguidor e não conhecer a Letícia, e clicando na setinha aqui, você nem sai da live, é só clicar na setinha, já aparece a opção para você seguir nós 4, já siga lá, nós 4, e aproveita essa pergunta aí que o João Ricardo, que é o mestre do júri, já fez júri do Oiapoque, que é o Chuí, vai responder para vocês, né? Dicas práticas para o primeiro júri. Homicídio qualificado. Vamos lá. E motivo que dificultou a defesa da vítima. Vai lá, João. Perfeito. Rapidamente aqui, para a gente não perder tempo, temos alguns minutos só. Para a gente complementar só aquela parte de marketing digital, galera, não tem audiência, eu vou publicar o quê? Não tem o júri, vou publicar o quê? Publica aqueles processos que está estudando, publica o livro que está estudando, publica a sua vida. A sua vida é a única coisa que ninguém pode copiar de você. O seu marketing vai ser único. Publica o que está estudando, a audiência que você vai ter mês que vem, a sua ansiedade para chegar lá, o que aconteceu no dia, o que aconteceu depois, como que você vai estudar para a próxima audiência. Ou seja, faça da sua vida um espetáculo, porque a sua vida é espetacular. Mas eu não tenho tanta atuação jurídica. Faz a sua atuação jurídica um espetáculo. Quando você abre aí o jornal local da sua cidade, olha as notícias que tem. É buraco, colocaram fogo no terreno, é umas coisas assim. Eles fazem de pequenas notícias grandes espetáculos. Saiba espetacularizar a sua vida profissional, que ela é única e todo mundo está querendo saber. Fofoca o pessoal gosta. Então faça da sua vida um espetáculo e publique nas redes sociais. Agora, se o assunto é júri, uma coisa assim, ó, dica rapidão. Ninguém vai chegar para você, advogado recém-formado, e falar, peraí, eu estou respondendo no júri, que a tabela do júri é 30 mil reais, eu vi que você formou, né? Você pegou a OAB, tô aqui, ó, 30 mil reais, pega o meu processo aqui. Ninguém vai fazer isso. Você precisa se publicar. Tem alguns advogados que eu conheço que eles se aproximam de outros advogados ou fazem como eu. Eu fiquei 1 ano assistindo júri, gravando júri, mostrando a minha experiência de assistir júri, mostrando a minha experiência de estudar júri, para ir, então, fazer o meu primeiro júri. Assisti muitos e muitos e muitos júris. Henrique, aqui é o meu parceiro de júri também. Não faça júri sozinho. Cola com outro advogado que faz júri. Se aproxime desse meio. Faça esse ambiente de júri virar o seu ambiente. Sabe aquele negócio que tem medo? Não! Você já assistiu 100 júris. Não tem nenhum, mas você assistiu 100. Você sabe qual que é o momento da testemunha falar, você sabe qual que é a nulidade, você sabe o que pode fazer e o que não pode fazer, você assistiu o advogado fazendo aquela defesa ruim, você sabe que defesa que não pode ser feita, você sabe quando o promotor ficou sem ter o que falar. Então você conhece, começa a vivenciar o júri. A partir do momento que você vivencia ele, aí sacadinha. Pô, vai lá na pauta de audiência da sua cidade, pega os júris que estão com a defensoria, não com o advogado, com a defensoria pública. Veja aqui, começa a estudar os processos, faz carga deles, ou vai lá no ESAG e veja os processos no PJE, veja os processos, fala, puta, peraí, esse processo eu acho que eu consigo defender esse cidadão. Vai lá no presídio, tira o indivíduo, fala, olha, eu conheço o seu processo mais do que ninguém. Quantas vezes o defensor público veio conversar com você aqui? Nenhuma, né? Eu conheço detalhes dele. Quantos júris eu fiz? Total de 0 júris na minha vida. Mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor júri. Sabe quanto que eu vou te cobrar?
sei lá, você combina com ele, pode ser até pro bono, para ganhar experiência. Chama um advogado, meu primeiro júri foi com o Marlon Ricardo, chama um advogado mais experiente para te ajudar, vai lá, faz um bom trabalho. Um resultado absolutório que você tiver, o que a professora falou vai acontecer. Seu nome vai correr dentro do presídio. E nesse local tão difícil de entrar, eu tenho certeza que você vai começar a se despontar, não só pela habilidade técnica, que é algo que depende exclusivamente de você, mas também pelo viés humanístico de comprometimento com aquelas pessoas que a você confiaram suas causas mais importantes. É isso, meus 50 centavos aqui. Professora, manda bala. Ai, que demais, João. Eu acho, quando eu me refiro que a advocacia criminal, e que o criminal tem que ter essa energia de vocês, assim, de focados, né? Estão focados nisso que estão fazendo, e isso é demais, estão contribuindo com muita gente. E sim, o primeiro júri eu acho sempre importante estar, sim, com gente que tenha experiência, porque júri, sim, tem mais do que assistir, né? A gente também tem que começar a identificar como é que eu posso dizer, as artimanhas que acontecem, né? Porque muitas vezes tu vai pegar um promotor que está ali há 10 anos naquele local, né, conhecendo e está ali há muito tempo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos promotores de anos e anos né, no primeiro juizado, no segundo juizado, e, enfim. Então, eu acho que essa tua dica é excepcional aí, sim. E só falando que o Valmor tinha dito ali, a questão de assistir, eu que não faço júri, que nem o João Batista, 1 por semana aí, quando eu tenho júri para fazer, né, quando eu tenho júri marcado, umas 2, 3 semanas eu começo a ir direto a assistir júri pauleado, júri pegado. Você não tem júri, você não fazia até agora, porque na execução penal é um dos melhores lugares para prospectar clientes. Quando aparecer, você vai me ligar, a gente vai fazer uma parceria. Não, João, e vamos fazer júri. Não, eu vou te contratar. Mas, enfim, gente, porque é uma questão de foco, né, João? Uma questão de foco. Júri é foco. Outra questão que a gente entra, né, é nicho de atuação, né? Mas, enfim, quando eu tenho, o que eu faço? Eu pego os mais pauleados ali, guerreados que tem, para começar a me alimentar internamente, para entrar no ritmo, porque uma coisa que tem no júri, que eu acredito que tenha que ter e muito, e que é o que vocês falam, né, é o ritmo de júri. E o ritmo de júri, tu tem que estar ali, ó, com aquela tua energia aqui, então, e não só eu, como vários advogados, só não vou dizer nomes de advogados bons e amigos e ícones nisso, fazem isso também. Tô 1 mês sem fazer, tem que fazer um pegado, vou lá dar uma assistida para, né, para entrar na vibe. E é isso, gente. Aí eu adorei vocês são demais, assim, né, estão muito focados e esse momento, assim, de fala com quem está precisando, a gente pode ter certeza que está ajudando muita gente aí. Até a sair, a tirar os seus medos. Só uma coisinha que eu queria complementar ali a respeito do trabalho, mais ou menos, na advocacia dativa. Lembra quando eu disse que o teu nome é a tua marca, principalmente? Quando tu assina uma petição, não pensa que ela vai ficar perdida num processo, um estagiário vai ver, um escrivão vai ver, e ali começa o teu trabalho. Certamente o Rodrigo, na Defensoria Pública, se destaca pelo trabalho que ele posta ali, pela forma detalhada que posta, se diferencia, e é isso, gente, a gente se diferencia nos detalhes. É da petição de juntada de procuração, até tu já pode demonstrar que tu já está fazendo com capricho, com esmero. Essa é até uma dica, assim, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Eu fiz muito e faço até hoje. Tenho certeza que alguns advogados fazem nas minhas, que é olhar a petição, né? A petição no site do STJ e foi olhar uma do que falou do Bottini, do Toron e de outros grandes nomes da advocacia criminal. Eu tenho certeza que fazem isso também com as petições do Rodrigo, com a petição do João, com a petição da Letícia e com as minhas petições também. E essa também é uma dica bastante importante, né? E eu acho que a gente está chegando a 1 hora de live. Eu só quero agradecer a professora Letícia, foi muito bom, passou voando, passou muito rápido. E passar a palavra aí para ela se despedir do pessoal, para mandar um abraço. Sempre lembrando de vocês clicarem aqui em cima e seguirem nós 4 e aí a nossa live. Enfim, gente, eu já disse que foi uma satisfação mesmo estar com vocês aqui. Dizer que, né, agradecer a todos esses queridos
né, colegas que ficaram nos assistindo, né, um abraço especial para vocês e sempre à disposição aí para contribuir. Show de bola, pessoal. Valeu aí pela presença de todo mundo. Tenho certeza que dicas sensacionais saíram daqui. Vocês conseguiram ver um pouquinho mais do lado prático, do início mesmo, assim, como que você pode fazer, tirar ideia. E o importante é você pôr em prática, pegar isso que você ouviu e colocar em prática aí para você conseguir sair do local que você está e chegar onde você quer. Fala aí, João. Show de bola, galera. Como sempre, eu quero agradecer a vocês que disponibilizaram o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo. Fragmentos da sua vida que você dispensou para estar conosco aqui. Quero agradecer você. É por você que está assistindo que isso aqui tudo vale a pena. Professora Letícia, prazer te conhecer. Não vai ser a primeira nem a última vez que vocês vão ver ela aqui no podcast. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Nossa vinheta final, Rodrigo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.